Se você está pensando em fazer um consórcio ou já tem um, certamente já passou pela sua cabeça a seguinte pergunta: qual o valor mínimo de lance que eu posso dar num consórcio? Será que realmente isso existe? E o principal, dá para contemplar de fato ofertando aí o valor mínimo? E é isso que eu quero te mostrar no vídeo de hoje. Primeiro, é importante ressaltar que as políticas aí do lance do consórcio pode variar de administradora para administradora, ok? Algumas aí vão ter mais categorias de lance e outras vão ter uma regra mais rígida aí, principalmente nas formas aí quanto ao valor mínimo e máximo do lance. Por isso, o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo são fundamentos, né, e regras mais comuns aí do consórcio presente nas principais administradoras de consórcio do Brasil. Mas talvez na sua administradora funcione diferente, né? Você esteja cogitando fazer um plano e isso pode mudar um pouco aí de administradora para administradora. Então vamos lá, sem enrolação aqui. A grande maioria das administradoras de consórcio trabalham aí com duas principais categorias de lance: lance fixo e lance livre. Isso significa que além dos sorteios mensais, você pode aí levar a contemplação para casa ofertando um lance fixo ou ofertando um lance livre, já aí que essas duas categorias são independentes entre si. Para facilitar o raciocínio, pensa aí que são dois potes distintos, né? O pote do lance fixo e o pote do lance livre, sendo que caso você aí deseje ofertar um lance, você pode obrigatoriamente aí, você precisa na verdade aí escolher qual que você vai concorrer. O lance livre, como o próprio nome diz, o lance é livre, você pode dar qualquer lance aí, e é óbvio, né? Na teoria você poderia ofertar um lance aí no valor de 1 a 100% do valor da sua carta de crédito. Porém sim, existem algumas empresas que costumam colocar um valor mínimo e máximo de lance. O valor mínimo normalmente gira em torno aí de uma parcela do seu plano ou de 10 a 15% da sua carta de crédito ou da sua categoria, que é o seu saldo devedor. Já o valor máximo também aí tem um teto e pode variar conforme o seu grupo. Ele existe para garantir que todos os consorciados tenham as mesmas condições e concorram de fato na igualdade nas assembleias. Pensa o seguinte: todo grupo de consórcio, né, quando ele é inaugurado, sempre terá 100% do prazo para percorrer. Legal até aqui. Só para facilitar aí suas contas, vamos supor que o seu grupo seja de 100 meses, né? E aí, ou seja, cada mês vai representar 1% do seu prazo total. Então assim, rodou a primeira assembleia, o grupo percorreu 1%, fica faltando 99%. Rodou a segunda parcela, fica faltando o quê? 98%. Agora vamos imaginar o seguinte, que o grupo percorreu 50% do prazo máximo que ainda você não foi contemplado. Só que aí você se inscreveu aqui no canal do Compra Planejada, estudou a modalidade, aprendeu um pouco mais, juntou uma grana em paralelo aí para ofertar como lance. Legal. Nesse caso, qual seria o percentual máximo de lance que você poderia ofertar? 50%, concorda? Um lance de quitação. Mas se não existisse aí o teto de lance, um outro consorciado que entrou nesse grupo depois de você ainda tem aí 100% da sua dívida, poderia ofertar um lance muito maior do que o seu de 50%, entendeu? Logo, teria uma vantagem muito grande em cima de você que entrou desde o começo no grupo. Porque como você já pagou metade do seu consórcio, não tem como dar um lance maior que 50%. Nem que você queira ofertar, né? O seu limite máximo sempre será o seu saldo devedor. Já quem entrou no grupo agora poderia facilmente ofertar 55%, 60% de lance, uma vantagem significativa em cima de você. Então o motivo das administradoras criarem esse teto de lance é para garantir a igualdade para todos os participantes, tanto para quem contratou o plano lá no começo, quanto para quem contratou o plano depois em andamento mais tarde. Porém, né, vale dizer que isso não é uma regra, tá? Algumas administradoras não trabalham com teto de lance, nem com o valor de lance mínimo, ok? Mas assim, agora vem a pergunta aí principal: é possível de fato contemplar no lance livre ofertando aí o valor mínimo? E novamente a resposta é sim, na teoria, porém, né, pouco provável na prática, já que o lance livre é como uma categoria que funciona como leilão, né? Quem ofertar o maior lance será o vencedor. Então assim, principalmente em grupos novos, né, ou grupos que rodaram um pouquinho só, ofertar o percentual de lance mínimo não vai te dar chances altas de ser contemplado. E é justamente por esse motivo que existe a segunda categoria do consórcio, que é o que? O lance fixo, onde administradores estipulam um valor fixo que corresponde a um percentual X do valor da sua carta de crédito. Os valores mais comuns são o quê? 25%, 30%, 50%. Dessa forma, todos os participantes que escolherem essa categoria de lance, né, vão ofertar o mesmo percentual de lance. Daí surge a pergunta: se o lance é fixo e todos os consorciados oferecem o mesmo percentual, como haverá aí um ganhador? Bom, vamos lá. Nesse caso, a administradora faz um sorteio entre essas pessoas que ofertaram o lance fixo. Se trata de outro sorteio e não do sorteio comum, tá? Que todos os participantes participam sem necessidade
necessidade de ofertar um lance. Ou seja, em outras palavras, vamos lá, a categoria de lance fixo é uma espécie de sorteio onde as suas chances de ser sorteado são muito maiores. Porque pensa comigo, se você entra num grupo de consórcio aí com 120 participantes, suas chances de ser sorteado num sorteio comum seria o quê? De 1 para 120. Agora, se você oferta um lance na categoria de lance fixo, o que acontece? Suas chances aumentam, né? Para 1 em 10, por exemplo. E isso nos leva aí a dois cenários distintos aqui para você. Se você é uma pessoa que já tem mais recursos e consegue aí brigar na categoria de lance livre, ela é que vai te proporcionar contemplação mais rápida a curto ou médio prazo. Agora, se você é uma pessoa que não tem muitos recursos e quer contemplar com lance mínimo, a minha recomendação é que você oferte aí um percentual que se encaixe na categoria de lance fixo, aonde aí a sua contemplação será aí de médio a longo prazo. Porém, será muito mais rápido do que se você estivesse aí participando somente dos sorteios ou ofertando aí de repente um percentual que não é competitivo na categoria de lance livre. Vale lembrar que no consórcio geralmente aí só existem duas categorias, livre e fixo. E isso é muito importante porque existem aí diversas modalidades de pagamento que recebem nome de lance, tá? E gera uma confusão danada aí. Por exemplo, o lance embutido, ofertar o seu carro como lance, sei lá, usar o FGTS como lance. Mas em todos esses casos, tá? Você vai o quê? Escolher uma das duas categorias, lance fixo ou lance livre, que você vai concorrer. O que vai mudar, né, nesses outros exemplos é a forma com que você vai pagar o seu lance. No lance embutido, você tem a possibilidade de usar parte dos seus recursos da sua própria carta como lance para cobrir aí de fato inteiramente, né, o lance que foi ofertado ou integralmente. Ou seja, de 30 mil reais aí que você foi contemplado, você pode tirar os 30 mil da própria carta e ficar com o restante para você. Apenas como exemplo aqui para você entender, tá? Se a sua carta era de 150 mil e você usou 30 mil de lance embutido, no final vai sobrar para você 120 mil reais. Porém, você ainda vai ter que escolher uma das duas categorias. E aí, vai de lance livre ou lance fixo? Né? Sendo que essa escolha costuma ser automática conforme o percentual que você escolheu. Por exemplo, se você ofertou 32% aí de lance, seu lance é na categoria de lance livre. Se você ofertou 30%, você já cai no lance fixo. Agora, se ofereceu 50% do seu lance e a sua administradora tem a categoria de lance fixo de 50%, você vai concorrer nela, né? No lance fixo e não no livre. Né? Por isso, fica muito atento à forma aí que a administradora calcula o seu lance. De repente, você acha que está concorrendo em uma categoria, mas está disputando em outra. Então, tem que ficar muito esperto. No caso aí, né, do carro como lance, a lógica é a mesma. Você pode ofertar o valor do seu veículo atual, né, em algumas administradoras, optando pela categoria que vai te dar maiores chances de contemplação. O mesmo se aplica a FGTS, da mesma forma, porém, utilizando aí, né, as regras da Caixa Econômica Federal. Então, você tem que ficar esperto com isso. E é óbvio que eu fiz um vídeo sobre isso, eu vou deixar passando aqui no card, para que você clique depois aí para assistir na íntegra, legal? O importante é voltar no nosso raciocínio aqui da categoria. Lances maiores dão chances mais altas na categoria de lance livre. Agora, se você não tem recurso para brigar nessa categoria, o ideal é você maximizar suas chances de contemplação e assim manter na categoria de lance fixo. E eu diria para você que na maioria dos casos, né, para você ter chances reais aí de contemplação, o lance mínimo que você precisa ofertar é o equivalente ao menor lance fixo da sua administradora. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham aí gostado, tenham te ajudado. Se por acaso você quiser conhecer mais aqui dos nossos bastidores, me segue lá no Instagram, respondo várias caixinhas de perguntas lá, eu consigo te ajudar aí com mais informações. E é isso aí, galera, demorou? Temos grupo de Telegram também, se você quer aí entrar lá, sempre deixo planilhas, informações lá, passo para conversar com a galera. O link tá na descrição. Se você quer vir falar comigo ou com a minha equipe para te ajudar no seu projeto, clica no link aqui do nosso WhatsApp, legal? Que também tá na descrição. Muito obrigado pela audiência, um forte abraço, até a próxima.